Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que ainda não me conhece, que está chegando aqui agora, eu me chamo Michelle. Esse canal aqui é para você ter dicas de viagem, de economizar e muitos passeios, gastronomia, muita diversão garantida por aqui. Mas hoje eu tô vindo falar para vocês um pouquinho sobre como tá a situação do Rio de Janeiro com a Covid-19. Toda vez que eu posto lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue aqui, eu vou deixar aqui embaixo, @MichelleViaja. Toda vez que eu posto lá dizendo que eu tô indo trabalhar, pra quem me acompanha lá sabe que eu tô em esquema de revezamento lá no escritório que eu trabalho, então eu não vou todos os dias, eu tô trabalhando em casa. Então toda vez que eu posto dizendo que eu vou sair, vocês me perguntam como é que tá a cidade, como é que a cidade tá se comportando, e eu tô vindo aqui pra gravar um vídeo pra vocês, pra falar sobre isso. Hoje é dia 21, ontem foi dia 20, ontem foi o dia que eu tive que sair pra trabalhar, hoje é feriado. E eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu vi na cidade do Rio de Janeiro, mas antes disso eu quero mostrar pra vocês alguns números da Covid-19 aqui. Tá, esses números são pra contextualizar tudo que tá acontecendo, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu tive que fazer uma colinha, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pra baixo, tá, gente? No dia 5/3 a gente teve o primeiro caso confirmado, foi um caso importado, uma pessoa que viajou e trouxe e voltou com a doença, tá? No dia 12/3, 7 dias depois, teve o primeiro caso de transmissão local confirmado, aqui no Rio de Janeiro. No dia 19/3, a gente teve confirmada a primeira morte por Covid-19 no Rio de Janeiro. Até o dia de ontem, a gente tinha no estado do Rio de Janeiro confirmados 4.899 casos, 422 mortes, uma taxa de letalidade de 8,6%, e a gente teve 20 óbitos nas últimas 24 horas, ou seja, do dia 19 para o dia 20, né? Porque os dados aqui que eu tô falando para vocês é até o dia de ontem, dia 20/4. O que eu vi na cidade quando eu saí para trabalhar. Eu tô saindo para trabalhar de carro, eu não tô usando o transporte público. Eu trabalho a aproximadamente 30 quilômetros da minha casa e o meio de transporte para eu ir para lá é o BRT. Eu já mostrei algumas vezes pra vocês, eu vou deixar os vídeos linkados aqui. Eu nunca sei o lado, eu acho que é do lado de cá. Vou deixar os vídeos linkados aqui em algum lugar pra vocês assistirem. Inclusive, logo no início dessa pandemia, eu mostrei como é que tava o BRT pra vocês. Só que a gente tem um carro aqui em casa. O meu pai, como não tá usando ele pra trabalhar, eu tô usando ele pra ir trabalhar nos dias que eu tenho que ir pro escritório. Então eu não tô usando transporte público, mas eu vejo muita coisa, eu passo por bairros residenciais, né, e comerciais, e eu vejo muita coisa acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Logo no início, nos primeiros dias, quando o governo, a prefeitura fecharam o comércio, pediram a diminuição da circulação, pediram para as pessoas ficarem trancadas, logo no início do isolamento social, no primeiro fim de semana a gente teve uma boa adesão, né? No primeiro fim de semana, na verdade, começou uma proposta de distanciamento social. Depois eles começaram a pedir o isolamento social, né? E aí a gente começaram a fechar comércio e tudo mais. E aí a gente teve uma boa adesão até no primeiro fim de semana. As ruas estavam bem vazias. Eu saí para trabalhar durante a semana e vi as ruas bem vazias, bem desertas mesmo, zero trânsito. E isso já tá acontecendo desde março que a gente tá nesse esquema lá no meu trabalho. Desde o dia 15, já tem um mês e pouquinho. Então eu vou... conforme eu vou indo ao trabalho, eu vou vendo uma mudança de comportamento na cidade. Talvez as pessoas tenham chegado naquela situação assim, não conheço ninguém que pegou, isso é palhaçada, não aguento mais ficar dentro de casa. Eu entendo, inclusive, eu acho que a gente tem que ter muita empatia nesse momento. Eu entendo muitos comerciantes que precisam abrir o seu negócio, porque senão eles não vão ter o que comer e os funcionários que eles têm ali não vão ter o que comer, porque muitos comércios, infelizmente, trabalham naquele dia para comer naquele dia, né? A gente não tem no nosso país, apesar do Sebrae oferecer diversos cursos, mas a gente não tem a cultura no nosso país de ensinar os empreendedores a ter um caixa, a ter um dinheiro de reserva para qualquer momento de crise. Então, ainda mais uma crise assim, onde você tem que fechar tudo, simplesmente não pode abrir, então é realmente muito difícil. Então eu vejo ainda, desde o início eu continuava vendo, menos hoje eu já tô vendo mais, eram vendedores ambulantes. Muitos se adaptaram, inclusive estão vendendo máscaras. Alguns comércios, principalmente de bairro residencial,
estão tendendo a abrir, mesmo que criando algumas barreiras. Por exemplo, aqui próximo de mim tem um armarinho que tá abrindo, mas que ele não deixa ninguém entrar. Ele colocou aquelas fitas zebradas, sabe, aquelas fitas de contenção, e as pessoas têm que ficar na calçada, pedem o que querem, ele vai lá, pega e entrega ali. É uma forma que ele encontrou de não fechar o único meio de sustento dele e da família dele. Então eu acho que a gente precisa entender essas situações ponto a ponto. Mas o que eu vi muito na cidade do Rio de Janeiro ontem, por exemplo, foram pessoas aglomeradas em festividades. Por exemplo, eu vi muita gente sentada em bar, bebendo, conversando. Eu entendo também que muitos bares precisam abrir para sobreviver, porque senão abrir não vai sobreviver. Mas existe a opção de você pegue e leve, né? A pessoa pode pegar e levar para casa. Não precisa ficar todo mundo aglomerado ali. Mas eu vi muitos bares com muitas aglomerações, gente fazendo churrasco, sabe, com vários amigos. Não são pessoas que moram juntas. Eu vi também muita gente soltando pipa, que aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio, é muito comum a criançada, até adulto mesmo, soltar pipa em época de férias, final de semana. Então é muito comum você ver. E ontem eu vi bastante, numa segunda-feira, quando eu tava voltando do meu trabalho, numa segunda-feira à tarde. Também as crianças não estão tendo aula, então elas estão em casa e para elas é como se estivessem de férias. Para muitas delas é como se estivessem de férias. Eu vi muita circulação na rua, bastante. Muita gente que a gente sabe que tá indo pro trabalho, tá voltando do trabalho, mas muita gente que tá passeando, que você vê claramente que tá passeando. Vi lojas que não deveriam estar abertas, que estavam abertas, como eu falei pra vocês. Algumas tomando algum tipo de cuidado para ter o distanciamento social, outras não, nem um pouco preocupado, todo mundo aglomerado, todo mundo conversando muito próximo, sem uso de máscara, que aliás, a partir da próxima quinta-feira, dia 23 de abril, vai sair um decreto e ele vai ter uso obrigatório toda vez que você estiver na rua, que você for a supermercado, que você for usar o transporte público, você vai ter que usar a máscara. Então eu vi muita gente sem máscara ainda, muita gente passeando, né, com aquela coisa de estar passeando mesmo. No grosso, a maior parte do comércio realmente segue fechada, mas tem alguns pontos de aglomeração sim, e com certeza esses pontos de aglomeração vão gerar um impacto nos números dessa doença. Ainda tem muita gente que tem pouca consciência sobre essa situação. Isso é o que mais me preocupa. A gente tem aqui no Rio de Janeiro grandes comunidades. Eu passo por uma delas quando eu vou trabalhar. É uma comunidade plana, não é uma comunidade de morro. E é uma comunidade onde ela tem uma rua principal que tem alto fluxo de carros. E nessa rua principal tem muitos comércios de tudo, né? E todos os comércios abertos, todas as pessoas na rua, a praça cheia de gente, uma circulação muito grande de gente, muito como se tudo tivesse normal. A gente entende aqui no Rio de Janeiro que o Estado abandonou essas áreas há muito tempo. Nessas áreas falta tudo, falta saneamento básico, falta saúde, falta educação, infelizmente. E a gente entende que muita gente ali, inclusive, nega o que está acontecendo, né? Não acredita no que está acontecendo. Por falta de informação, porque sempre foram esquecidos, sempre foram abandonados pelo Estado. Então é difícil você acreditar, você ter uma relação de proximidade com o Estado, com uma instituição que sempre te abandonou, que nunca cuidou de você como ser humano. Então se torna até difícil você acreditar nessa instituição que agora está tentando fazer o bem. Então eu vi muitas aglomerações no Rio de Janeiro. O carioca é uma pessoa que adora estar na rua, ele adora estar conversando. A gente tem a fama de passa lá em casa, né? E ninguém passa lá em casa porque a gente gosta de marcar na rua, a gente gosta de se encontrar na rua, a gente marca lá naquele quiosque da praia, a gente marca lá naquele posto 9, 7, 8, a gente gosta de marcar na rua, a gente marca encontros na rua. O carioca é muito da rua e acho que isso influencia muito
Agora, a gente se vê numa situação muito ruim de ficar dentro de casa, muito angustiante, muito sem compreender tudo que está acontecendo. E eu acho que isso acaba levando muitas pessoas sim à rua. Eu espero de verdade que aqui no Rio de Janeiro a gente consiga passar por essa situação. Eu espero que no Brasil a gente consiga passar por essa situação da melhor maneira possível. O mundo consiga passar por isso. Eu espero de verdade que a cura chegue logo, que eles descubram um remédio, um tratamento que possa salvar o máximo de pessoas. Eu já conheço pessoas que testaram positivo e acompanho um pouquinho do dia a dia dessas pessoas de longe. E a gente vê o quanto essa doença é cruel. Mas a gente também não pode perder a fé, não pode se desestabilizar num momento desse. A gente precisa acreditar nos cientistas, precisa acreditar nos pesquisadores, nos médicos, nos profissionais que estão na linha de frente no combate dessa doença. A gente precisa acreditar em Deus, se você acredita em Deus. Então tenha fé e faça a sua parte. Vamos manter o isolamento social e se você precisar ir à rua, porque tem gente que precisa trabalhar, tem gente que precisa ir no mercado, tem gente que precisa ir a um banco resolver alguma coisa. Se você precisa ir à rua, mantenha o distanciamento social, use máscara, já é uma recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, então use máscara. Eu agora, quando saio para trabalhar, eu saio de máscara e óculos para proteger o máximo possível. Então, se protejam, se cuidem de quem você ama. E tamo junto aí para passar por mais essa. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque isso me ajuda muito. E assim eu posso trazer mais vídeos para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!